Bom dia! Finalmente voltei com a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Eu sei que tem muito tempo que eu não faço vídeo, né? Mas vamos dando continuidade na nossa leitura. E nesse tempo que eu não faço algum vídeo aqui pro canal, você pode voltar a escutar o vídeo da leitura desde o início, ou então aproveitando e vendo outros canais, pode ser outros canais também, mas vendo outros vídeos aqui do canal Mistério dele, Mistério, Mistérios do Mistério. Tem outros vídeos, você pode ver também os outros vídeos, né? Enquanto eu não volto, né, com o vídeo das leituras, da leitura da Bíblia em ordem cronológica. Vou continuar dando a leitura. Nós paramos em Êxodo, né? Êxodo capítulo 7, versículo 14. Agora nós vamos dar continuidade em Êxodo capítulo 7, versículo 15 em diante, que tem o título As 10 Pragas. As águas transformam-se em sangue. Subtítulo. Vamos ver o que o Senhor vai falar conosco, né, nessa leitura. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio, para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Mandou-me em serpente. Diga-lhe, o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer-lhe: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Isso aconteceu do dia 8 ao 15 de março do ano de 1463 a.C. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Uma coisa aqui que me chamou a atenção, né, é que não foi só do rio, não, né? Olha para você ver, escutem aqui. Não foi só do rio, não. Aqui fala. Deixa eu ver aqui. Cheirando mal, os egípcios portarão de beber. Que tome a vara, que no versículo 19 fala: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Toda a água do Egito transformou em sangue.
Quer dizer, até mesmo os reservatórios deles de água transformou em sangue. Eu até agora, que eu li isso aqui, prestando atenção no que eu estou lendo, eu só imaginava o rio. Eu não imaginava os reservatórios, as caixas de água, né? Aqui fala, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Quer dizer, até nos reservatórios deles, que estavam dentro de casa ou onde quer que seja, a água se transformou em sangue. Não foi só no rio. Eu nunca tinha percebido isso. Agora, com essa leitura aqui, eu percebi como o Senhor operou prodígios e nem assim o faraó liberou o povo. Atenção. Eu tenho a minha vasilha de água dentro de casa, meu reservatório, né, de água, as águas do rio. Aí um pode pensar, mas eu tenho a água em casa, então vou reduzir os meus gastos, que eu vou ter água. Mas não, até a água dos reservatórios. O que isso pode trazer para a gente de ensinamento? O que pode trazer para nós de ensinamento que fala, né? A esse respeito. As águas, até as águas que eu tenho dentro da minha casa. Quando Deus faz o milagre, Ele faz o milagre. Ele é completo o milagre dele. Essa maravilha que o Eterno fez para que Faraó pudesse realmente acreditar. Porque de repente ele poderia pensar, é só lá no rio, né? Mas não, todos os reservatórios, todas as vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedras. Aqui fala, as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Então Arão foi lá e tocou nas águas, e a água transformou. Foi nos rios, foi lá nos canais, foi nos reservatórios, e depois fala, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Quer dizer, ele foi nos reservatórios da cidade, e eu creio assim, eu imagino, a minha visão do fato é que ele no rio, e o rio transformou em sangue. Aí ele foi lá nos açudes, o açude transformou em sangue. Aí ele foi lá nos reservatórios, e as águas também dos reservatórios transformou em sangue. Então, cada coisa simbolizando uma parte. E dos reservatórios fez com que também até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra, quer dizer, até dentro das casas, onde as vasilhas de madeira que portava água, né, para casa, e as vasilhas de pedra, que com certeza eles tinham as vasilhas de reservas em casa, onde eles poderiam encher, né, de água. E me faz lembrar do milagre que Jesus fez no casamento, né, que ele mandou, ele pegou todas as vasilhas lá, que eram os reservatórios de água dentro de casa, e transformou em vinho, né? Então eles tinham um reservatório dentro de casa, que eram as vasilhas, né, de madeira, de pedra. Então o Senhor, quando ele opera, ele faz por completo. Aqui está falando, né, foi de maldição, né, foi assim, foi um prodígio que o Eterno fez através de Arão, através de Moisés, né, mas nos deixa entender que o Senhor faz as coisas assim, faz o natural dele acontecer. E o sobrenatural do homem aqui foi o sobrenatural do homem que aconteceu e fez tudo transformar em sangue, né? Vamos dando continuidade.
Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiram beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou ao seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Veja, os egípcios fizeram até outros poços, fizeram poços para conseguir água, mas não resolveu nada. Mesmo que minava a água naqueles poços, elas se transformavam em sangue, né? 16 de março de 1463 a.C. O Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me empreste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestada de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você e em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim, Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa, por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. 17 de março de 1463 a.C. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor, para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres de rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, as tuas casas, a teus conselheiros e a teu povo. Sobrarão apenas as que estão no rio. 18 de março de 1463 a.C. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões, e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. Uma coisa que interessante, fala, né, que depois que as rãs morreram, elas ficaram por ali, né, amontoaram as rãs num canto, talvez, né, provavelmente, e o cheiro mau, né, um mau cheiro exalou sobre
todo o país. Então aqui fala, ó, e o Senhor atendeu, foram ajuntadas em montões, e por isso a terra cheirou mal. Quando o Senhor dá oportunidade a gente. Às vezes a gente não faz, a gente procede de maneira errada. A gente vai fazendo coisas da vontade do coração da gente, né? A gente vai fazendo coisinhas pra gente, são pequenas coisas contra os preceitos do Senhor, mas vai acumulando, né, na presença do Senhor. Do mesmo jeito que Ele recebe as nossas orações, né, e tem como fala, os nossos depósitos de orações, também tem o Senhor, Ele se nós não arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados, Ele vai juntando aquilo ali, né? Pecado em cima de pecado, né? E quando Ele fala basta, é basta. E todo basta de Deus fica com cheiro mau. Quer dizer, vem depois as consequências. O faraó sofreu depois com as consequências do cheiro mau das rãs. Veio a consequência não só no momento, as rãs, mas também depois. A consequência acontece. Nós fazemos uma coisa errada e mesmo se arrependemos e Deus tira aquilo de nós, né? Deus perdoa, mas a consequência vem. E aqui para Faraó foi um mau cheiro. Imagina a gente ficar no lugar que está cheiro de podre. Só o Senhor mesmo, né? Para dar-nos sabedoria e misericórdia, né? Vamos acabar de ler aqui. Nós estávamos lendo no 18 de março, né? Então, Arão, conforme o Senhor tinha dito, ok. Mas quando o faraó recebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvido a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. Vamos continuar lendo então. Onde estamos? Aqui. 19 de março de 1463 a.C. Então, o Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos. Uau! Por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó, isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Depois o Senhor disse a Moisés, levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhe que assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar o meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas, as casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gozém, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Esse sinal miraculoso
acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas dos seus conselheiros, e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhe pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como ele nos ordena. Disse o faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Olha aqui, gente, que interessante. A praga dos piolhos. Imagine, já imaginaram a praga dos piolhos? O pó da terra transformou em piolho. E esses magos, né, não conseguiram fazer. Aí depois dos piolhos vieram as moscas, já imaginaram? Um dia eu vi um vídeo, né, de uma pessoa com o cabelo assim, cheio de piolho, que a gente via assim, aquela piolho, não via o cabelo, via só piolho. Me deu um nervoso, já imaginaram? Muito forte isso. E depois as moscas. Cobriu tudo de moscas. E moscas voam, né? E no povo de Deus, não. Na cidade de Gozém, não, diz aqui a palavra. E mosca voa, não é que a mosca se deixa a porta aberta, se a gente deixa até a boca aberta, a mosca entra dentro. Imagina, né? Na cidade do povo de Deus, não, em Gozém, no lugar onde os hebreus ficavam, né? A parte deles lá, não teve moscas. Muito interessante. E depois, no final das contas, Faraó, né, falou para o povo ir embora e oferecer sacrifício, né, o culto ao Senhor, o Deus do povo hebreu, mas falou: e orem por mim também. O que passou no coração do Faraó para pedir o povo para orar por eles? Deixa eu imaginar aqui, junto com você, o que passou na cabeça do faraó. O que pode ter passado na cabeça do faraó para pedir: orem por mim também? Eu estou pensando, eu estou imaginando o que pode ter passado na cabeça dele para pedir, já que ele odiava tanto o povo. Claro, porque é o Senhor que estava endurecendo o coração dele, para mostrar as maravilhas do Senhor. E naquele momento ali, creio que pode ser isso. Naquele momento ali, ele voltou ao normal. O Eterno deixou o coração dele e por um minuto voltasse ele. Aliás, o faraó não deixou com que o mal, né, dominasse o coração dele. Naquele momento como se fala, eu penso assim, né, não, realmente esse Deus, ele voltou a ser um homem normal, né, porque antes, com o coração endurecido, naquele momento ali, ele voltou a ser ele mesmo e até pediu oração do Deus dos hebreus, né? Acontece isso muito, né? E acontece também, às vezes a gente pode falar assim, mas é Deus que endureceu o coração dele.
Mas Deus faz isso mesmo, Deus endurece corações para que aconteçam coisas, tudo para o Eterno trabalhar no povo dele. Você já viu alguém que já fez alguma coisa que você ficou assim, não acredito. Mas aquele ali, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, mas é impossível. Mas às vezes Deus endurece o coração, Deus permite que o inimigo endurece o coração, porque Deus, né, Deus usa o termo assim, eu creio, né? Eu endureci o coração dele, mas quem fez o ato é um espírito maligno que foi lá e fez o ato de endurecer o coração, né? Porque até os demônios obedecem a Deus, né? Então aí o Deus permitiu e o inimigo foi lá e endureceu o coração de Faraó. E ele faz assim até hoje, endurece o coração das pessoas, deixa a pessoa ficar cega. Deus permite que o espírito vai lá e faz a pessoa ficar cega, faz a pessoa ficar surda, faz subir a glória, talvez na cabeça da pessoa, a pessoa querer ser não sei o que, né? Então Deus permite. Deus de pessoa, vamos falar assim, não faz essas coisas, mas ele permite que o inimigo faça para trabalhar no coração do povo dele. Ele fez isso lá com Faraó, endureceu o coração de Faraó para trabalhar no povo de Israel também. Está trabalhando no povo de Israel e do povo do Egito também. Tudo isso é para a glória do Eterno, para o fim dos tempos, né? Porque tudo nos foi deixado escrito, né? Para que nós podemos ler e entender e ver o trabalhar de Deus, né? E ele pediu oração. Eu creio que o momento que ele caiu em si, que os inimigos das nossas almas se afastaram dele, que Satanás afastou dele, Deus permitiu que ele pedisse oração também para ele. É muito interessante, né? Vamos continuar lendo porque eu não quero que esse vídeo fique muito grande. 22 de março de 1463 a.C. Moisés respondeu: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o Faraó, teus conselheiros e teu povo, mas que o Faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor, e o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o Faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca, mas também, dessa vez, o Faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. O Faraó voltou, comeu do próprio vômito, né? Praga sobre os rebanhos, 23 de março de 1463 a.C. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do Faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nessa terra. E assim foi. No dia seguinte, o Senhor fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O Faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, o seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. E nós vamos parar por aqui. E não deixou o povo ir. E não deixou o povo ir. Nós vamos parar por aqui. Até o próximo vídeo, para a gente dar continuidade nessa maravilha que é a Bíblia em ordem cronológica. Obrigada e até o próximo, se
Deus assim nos permitir.